Estamos encerrando o mês da família. Esse é o último domingo já do mês de maio. E coube a mim, ficou para mim a responsabilidade das últimas mensagens desse mês. Então eu estou pregando hoje à noite. Quarta-feira eu prego na série também sobre famílias. Vou falar sobre filhos. O pastor Marcos olhou e disse assim: pastor não é pai, então ele é filho, então ele vai pregar sobre filho. Pastor Vitor é recém-pai, então deixei ele para pregar sobre pai. E assim fomos. Eu acho que essa foi a tese que o pastor Marcos desenvolveu ali para separar os sermões para nós, E hoje, diante de tudo que nós já ouvimos ao longo do mês de maio, e pregar por último é sempre um desafio maior, porque a gente fica sempre naquilo que sobrou, Rapaz, todo mundo prega, os caras pregam bem demais, sempre um sermão mais recheado do que o outro. E eu falei: Deus do céu, me dá sabedoria para esse momento, E orando ao Senhor sobre aquilo que eu deveria compartilhar nessa noite com a igreja, me veio ao coração uma história, por demais conhecida, mas que ela mexe muito comigo, essa história, diante dos fatos que estão ali num pequeno espaço de texto, como a gente vai ver já na palavra do Senhor, e mexe demais com o meu coração. E eu resolvi compartilhar com os irmãos. E separar o que dizer, como dizer, foi outro grande desafio, porque a gente vai convivendo com o pastor Marcos, a gente começa a criar também alguns hábitos. Por exemplo, cadê o Felipe, por favor? Os casos familiares de Davi. Poderia ser apenas assim, casos de família, o tema, entendeu? Da mensagem. Isso pode virar uma série. Quantas famílias nós temos na Bíblia com alguns casos que seriam de fato casos para serem estudados e a gente pensar. Eu quero trazer hoje para a igreja a tese, a ideia de que famílias perfeitas não existem mais nem nas propagandas de margarina. E às vezes a gente traz um peso muito grande sobre esse assunto e a gente percebe alguns desafios familiares, alguns contextos que mais prejudicam os laços familiares do que ajudam no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento espiritual. Então a história do rei Davi, ela é uma das mais ricas, e também eu diria, complexas narrativas bíblicas. Ao olhar para a história de Davi, a gente vê que é um herói de fé, cujo nome figura na galeria da fé. Davi, um homem segundo o coração de Deus, talvez o rei mais conhecido de Israel. Um poeta talentoso, muitos salmos escritos. Um líder militar vigoroso, vitorioso. Um homem temente a Deus. No entanto, a sua vida familiar ela foi marcada por conflitos e tragédias, e que sobre elas nós vamos falar um pouco nessa noite. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versos 20 e 22. Segunda Samuel, capítulo 13, versos 20 a 22. Diz a palavra do Senhor. Seu irmão Absalão perguntou: o que houve? Amnon abusou de você? Deixa, minha irmã, não conte nada a ninguém, ele é seu irmão. Não se incomode com isso. Tamar, muito traumatizada, foi morar na casa de Absalão. O rei Davi, soube de tudo o que aconteceu, ficou furioso, mas não repreendeu Amnon. Davi o amava muito, porque ele era o primogênito. Absalão não dirigiu mais a palavra a Amnon, nem boa e nem ruim. Passou a odiá-lo depois que ele abusou de sua irmã Tamar. Oremos ao Senhor. Pai, nós pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para que a Tua palavra seja compartilhada e entregue à Tua igreja nesta hora. Dar-nos ao Senhor a devida sabedoria do alto,
dar-nos, Senhor, o entendimento necessário, a fim de que as lições, Senhor, ora aprendidas neste texto, elas sejam, Senhor, aplicadas de forma eficaz em nossas vidas e em nossas famílias. Tem misericórdia da Tua igreja. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O episódio narrado aqui em 2 Samuel, no capítulo 13, do versículo 20 ao 22, ele é um dos mais tristes da saga de Davi. Seu filho Aminon, o mais velho, o primogênito, ele cometeu uma atrocidade ao abusar da sua meia-irmã Tamar. E quando então Absalão, outro filho de Davi, descobre o que havia ocorrido, ele acolhe a sua irmã na sua casa e ele pede que ela silencie sobre o incidente. Porém, Davi fica sabendo, apesar de ter se irado, ele não puniu Aminon, o seu primogênito, mas também ele não acolheu Tamar. Se você estivesse no lugar de Davi, o que você teria feito? Você teria aplicado a lei com rigor com o seu filho? Você teria entregue ele às autoridades? Você teria deserdado? E como você tem reagido às questões familiares da sua casa? Espero em Deus que algo como isso nunca aconteça no seu lar. Mas há questões. E como você tem reagido a essas questões, aos casos de família? Bem, Davi, sendo ele um herói de tantas batalhas, parece um homem impotente dentro do seu próprio lar. Sua omissão não apenas perpetuou a injustiça sofrida por sua filha, mas também alimentou a revolta de Absalão. O abandono de Tamar pelo seu pai trouxe raízes de amargura ao coração de Tamar. Absalão, por sua vez, acolhendo sua irmã, ele carrega um ódio que começa a corroer a sua alma, incapaz de encontrar paz e reconciliação. Aminon, irresponsável, inconsequente, descarta a sua irmã, como se fosse um objeto qualquer. E Davi se silencia diante de tamanha atrocidade dentro da sua casa. O silêncio de Davi é um eco que reverbera na amargura de Absalão e na dor daquela menina. Essa história, queridos, é um retrato doloroso de famílias disfuncionais, onde a ausência de ações efetivas, ações intencionais, para que haja ajustes no lar, a ausência da comunicação efetiva, a ausência inclusive da justiça, pode devastar relações e deixar cicatrizes profundas, mudando o futuro de alguém. Hoje pela manhã ouvimos o pastor Léo contando um pouco da história dele, das cicatrizes na alma dele, que o fez sair daqui gastando R$ 1.500 para chegar no Pernambuco. O fato é que em Davi, irmãos, nós vemos a falha de um pai, que mesmo sabendo da injustiça que estava cometendo, ele se omite diante de tamanho fato, talvez por amor, e aí esse amor impede Davi de punir um filho e ter que acolher outro, e ele não sabe exatamente o que fazer, talvez por medo de enfrentar as consequências. Davi preferiu o silêncio. E esse silêncio ensurdecedor criou um vácuo,
onde deveria haver um suporte, onde deveria haver uma correção, onde deveria haver cura. Quantas famílias modernas carregam suas próprias versões desse silêncio e dessa omissão? Quantos? Quantos filhos estão sendo feridos? Quantas filhas estão sendo feridas, rejeitadas? Quantos filhos não são acolhidos quando deveriam encontrar um colo, um abraço, um lugar de aconchego, de segurança? Muitas vezes os pais, por medo de enfrentar a verdade ou por não saberem como lidar com situações difíceis, optam por ignorar os problemas, esperando que eles desapareçam por conta própria, como se isso fosse possível. Mas como na história de Davi, meus irmãos, esses problemas irão crescer, eles irão se agravar, vão criar rachaduras nas fundações da sua família. Hoje eu quero analisar com você, por 3 ângulos, essa história, por 3 versões. E nós vamos começar com Aminon, o egoísta. Então, o egoísmo de Aminon, o filho primogênito do rei Davi, ele age impulsivamente, desejando o que ele não podia. Isso me lembra inclusive o pai dele, quando desejou quem ele não deveria. Uma mulher casada, alertado sobre isso, ainda assim ele levou adiante o seu adultério com Betseba. Aminon, como se tivesse replicando aquela história, aquele erro, ele deseja a sua irmã, ele adoece para que ela pudesse chegar à sua casa. E o pior é que Davi, sem saber de nada, acaba levando Tamar para aquela situação. E meio que entregou a própria filha ao seu algoz. O egoísmo de Aminon não afetou apenas a vida dele, mas também teve consequências devastadoras na sua família. Como quase sempre é, quando você age de forma impulsiva e egoísta. A ação de Aminon causou um trauma profundo em Tamar. Ela era uma jovem, ainda virgem. E depois desse fato, quando ela sai, ela rasga sua túnica. Ela vestia uma camisa, a túnica dela era de manga longa, ela rasga tudo. Ela joga cinzas na cabeça dela. Ela se vê impura. Ela implorou ao seu irmão: não faça isso comigo. Ainda assim ele levou adiante. E depois disso, a descartou. E ela mais uma vez implorou: já não bastasse o que você fizera, agora você vai me pôr para fora. Geralmente pessoas egoístas, compulsivas, elas agem assim, desejam, e quando tem, descartam. Aquilo alimentou o ego de Aminon. Esse homem destruiu a vida dessa jovem, trouxe desgraça sobre ela, algo que não poderia mais ser desfeito, não poderia mais voltar atrás. Ele plantou sementes do ódio no coração de Absalão. Absalão esperou 2 anos, quando ele disse para sua irmã: diga nada para ninguém não, papai não vai resolver isso não, né? Fica tranquilo aí, mas não diga nada para ninguém. O que Absalão queria não era ocultar o fato, ele não queria ser cúmplice de Aminon. Só que aquela situação, o comportamento obsessivo de Aminon plantou no coração de Absalão um ódio. E o assassinato dele aconteceu por Absalão. Foi um ato de vingança,
E isso intensificou toda a destruição da família de Davi. A história de Aminon, irmãos, ela ilustra o poder destrutivo do egoísmo e da impulsividade. Seus atos egoístas, impensados, eles tiveram consequências terríveis. E o que nós podemos então aprender com essa história? Primeiro, que nós precisamos controlar os impulsos. Se você continuar agindo impulsivamente, você pode gerar uma catástrofe na sua vida. Você pode ter uma vida destrutiva. Portanto, busque sabedoria, busque discernimento, busque paz, conselhos. O que mais que nós podemos aprender com a história? A importância de considerar o outro. O egoísmo ignora o bem-estar e os direitos do outro, causando assim a dor, causando destruição. Então nós devemos considerar as necessidades, os sentimentos alheios. Você precisa também buscar justiça e redenção. Quando nós cometemos algum erro, nós precisamos buscar a redenção e a justiça. Nós temos que aprender a usar uma palavra que por vezes a gente esquece do nosso vocabulário, que é o perdão. É o reparo sobre o erro que você faz, ao invés de você seguir num caminho de destruição. A segunda ótica dessa história, nós vamos analisá-la por Absalão, o vingador. Portanto, a vingança de Absalão, ela traz consigo um rancor, um ódio, uma amargura. Por um lado, ele vê a sua irmã desonrada, abandonada pelo seu irmão mais velho, abandonada pelo próprio pai. Por outro lado, Absalão olha para aquela situação e vê a impunidade do caso. E isso traz ao coração de Absalão muita dor, muita dor. E aí a ação vingativa traz consequências profundas e devastadoras também para a família. Veja, e no caso de Absalão, vai para além da família, agora é para todo o reino. Porque após o estupro da sua irmã, quando ele abrigou, e que esse ódio começou a ser duradouro contra o seu irmão durante 2 anos, alimentando isso silenciosamente, até que, esperado o momento certo da vingança, ao invés de buscar a justiça de forma justa, legal, ele escolheu o momento da vingança pessoal. Há quem diga que a vingança é um prato que se come frio. A questão é que, quanto mais você alimenta, mais isso cresce, e você começa a encontrar outros culpados. E no caso de Absalão, ele olha para o seu pai, e ele, sentindo-se inclusive negligenciado, desvalorizado pelo seu pai, ele alimentou ressentimentos que eventualmente culminariam, irmãos, numa rebelião aberta. Quando ele toma Hebrom, ele conquista aquela cidade, e dali eles marcham para Jerusalém, para conquistar Jerusalém, tirar seu pai do trono. E aí Israel passa a viver uma crise política. Um pouquinho mais na frente, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 15, Davi está fugindo de Jerusalém, subindo a montanha, cabisbaixo, chorando, triste, porque ele deixou um monstro ser criado dentro de casa. A atitude de Absalão plantou sementes de desconfiança, de traição, dentro da família real, entre os seguidores de Davi. O reino foi dilacerado por intrigas, lutas internas, problemas. E essa história de Absalão, a forma como ele lidou com tudo isso, ela também nos oferece lições importantes sobre os perigos do rancor e da vingança.
Aprendemos então com essa história a importância de buscar justiça e reconciliação. O caminho da vingança pessoal, irmãos, sempre vai ser destrutivo ou autodestrutivo. Em vez de buscar retribuição pessoal, nós devemos buscar justiça, reconciliação. Precisamos confiar em Deus para corrigir os erros, restaurar a paz. Porque o que depender de nós, temos que ter paz com todos. Mas nós também aprendemos que devemos perdoar e libertar. Porque o rancor, ele corrói a alma, ele destrói relacionamentos, por isso devemos aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam. E não foi isso que Jesus deixou? Quando ele ensinou o Pai Nosso? Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Você também precisa aprender a valorizar os relacionamentos familiares. A história de Absalão e Davi destaca a importância de nutrir relacionamentos familiares saudáveis. A falta de comunicação, o ressentimento não resolvido, levou a uma tragédia irreparável na família de Davi. É importante, é necessário que você desenvolva relacionamentos saudáveis dentro da sua casa. A terceira visão dessa história é a visão do próprio Davi, o omisso. Portanto, a omissão de Davi teve profundas consequências para ele. Davi demonstrou, irmãos, uma notável passividade quando se tratava de disciplinar seus filhos. Um exemplo claro é essa reação que ele teve quando Aminon cometeu este crime com a sua irmã Tamar. Ao invés de punir e confrontar Aminon, Davi ficou indignado. Que pode? Quero falar um negócio desse com a própria irmã. E eu imagino Davi, se caminhava para um lado, caminhava para o outro. E ficou nisso. Não tomou nenhuma ação concreta. E essa falta de ação, irmãos, enviou uma mensagem subliminar de impunidade e desvalorização do sofrimento da sua filha. E aí, é importante que você guarde no seu coração o que eu vou te dizer agora. A omissão de Davi contribuiu para uma série de tragédias familiares. Primeiro, ele esqueceu que Natã havia dito para ele, que a espada não ia se apartar da casa dele. Ele já era para ficar esperto já com aquela palavra de Natã. Era para ele redobrar a atenção dele. Mas a omissão de Davi só piorou a situação das tragédias familiares. Tamar, irmãos, ficou desamparada após o seu estupro. Aminon foi assassinado por Absalão. Absalão rebelou-se contra Davi, resultando em sua própria morte. E Davi chorava lamentando a morte dos seus filhos. A falta de intervenção de Davi criou um ambiente de caos e violência dentro da sua própria casa. Davi passou a sentir um profundo isolamento, especialmente nos últimos dias. A Bíblia diz, irmãos, que a incapacidade de se conectar emocionalmente com a sua família fez com que Davi morresse sozinho no sentido de não ter ninguém da família dele. Ele morreu nos braços de uma jovem serva, em vez de morrer nos braços de um familiar. A vida de Davi, irmãos, oferece então lições valiosas sobre a importância da liderança ativa, de uma liderança amorosa dentro da família. Sua omissão, ela teve consequências devastadoras, demonstrando, irmãos, a necessidade de enfrentar os conflitos, confrontar comportamentos errados de maneira justa e amorosa. É isso que você precisa fazer na sua casa para manter a harmonia do lar.
Enfrente os conflitos. Peça sabedoria a Deus. Você não precisa agir como se você também fosse um agente da lei dentro da sua casa, e punir, e vai espancar. Não é assim que funciona. É preciso ter sabedoria, é preciso ter amor, mas é necessário você enfrentar os conflitos. Deixá-los para lá, você vai criar um monstro dentro da sua casa. Você precisa estar presente. A presença emocional e física de pais e líderes é crucial para o desenvolvimento saudável dos filhos, para o fortalecimento da vida conjugal, para os laços familiares serem vividos de acordo com os princípios e os valores da palavra do Senhor. Também é necessário que você valorize a família. Demonstre amor, demonstre respeito, valorize cada membro da sua casa. Favoreça a criação de um ambiente de segurança e de apoio. Outro dia eu estava a conversar com um pai acerca da sua dificuldade com um filho. E ele muito sem, coitado, não tinha realmente, ele não sabia mais o que fazer. Então o que ele estava oferecendo para tudo dentro de casa era o cinto. Ora de couro, ora sinto muito, mas eu não posso fazer nada por você. Abandonava. Ou quando não, estava espancando o filho. O que eu disse para aquele pai foi: olha, enquanto o seu filho encontrar em você sempre um juiz de qualquer situação da vida dele, ele não vai encontrar um braço de um pai amoroso, que vai acolher e que vai ensinar. Alguém vai acolhê-lo, alguém vai ensiná-lo. Certamente não é dentro de casa. Por isso, valorize a família. Viver ausente, irmãos, ausente da sua família foi a maior falha de Davi. Se nós pudéssemos transportar Davi para o dia de hoje, nós o consideraríamos ser um workaholic. Tá certo, né, professor? Um workaholic. Aquele cara que vive para o trabalho, aquele cara que trabalha demais. Ele sai de casa, não vê os filhos, não toma café com os filhos, porque os filhos ainda estão dormindo. Quando ele chega cansado e não quer conversa com ninguém. Davi estava muito ocupado com o reino. Poxa, pastor, mas o Davi, né? O cara tinha várias cidades, várias pessoas. Não tinha realmente como dar conta. Bem, a omissão e a passividade no exercício da paternidade, irmãos, e os conhecidos flertes, casos levianos, eles não foram pecados de uma tarde indolente, sabe? Eu diria que Davi, ele foi ao longo da sua vida, as confusões da sua família, irmãos, é resultado dos erros e as omissões ao longo da vida. Em 1998, eu participei de um congresso de educação. Na época eu estava estudando pedagogia, e o professor Isamitiba estava palestrando, e lá ele contou a história de um pai empresário, e que o filho estudava na escola mais cara de São Paulo, e um belo dia, quando aquele garoto estava na 8ª série, ele foi expulso daquela escola. E esse pai então, revestido da sua autoridade paterna, com o escudo do seu dinheiro e da sua influência na sociedade paulista, ele foi até aquela escola com toda a autoridade. Era um absurdo, e ele pagava caro, e que o filho dele não podia ser expulso. Depois que ele esbravejou, a equipe pedagógica, calmamente,
mostrou para ele um histórico de 4 anos. Quinta série, na época era quinta série, hoje é sexto ano. Quinta série, sexta série, sétima série, oitava série. 4 anos de histórico. De um filho que estava chamando a atenção dentro da escola, pedindo socorro. 4 anos que a escola tentava falar com aquele pai, mas ele era muito ocupado. Por quantos anos mais você ainda vai querer se omitir das suas responsabilidades dentro da sua casa? Como podemos então, irmãos, evitar que as nossas famílias vivam algo semelhante nos dias de hoje? Isso vai exigir de nós uma abordagem diligente, centrada, sobretudo nos princípios cristãos, na palavra do Senhor. Portanto, eu relacionei 6 maneiras práticas. Poderia ser muito mais. Talvez se a gente tivesse sentado, tomando um café, a gente relacionasse muito mais do que essas 6. Primeiro, priorize o relacionamento com Deus. Uma família que não desenvolve relacionamento com Deus está fadada à falência. Com Davi isso ficou claro. Invista no relacionamento conjugal. Tenha vale night com a sua esposa, com o seu esposo. Ô esposo, dê um vale salão para a esposa, deixa ela se arrumar. Dá um vale shopping. Lá em casa tem um combinado. Cláudia vai para o shopping, ela gasta à vista. Ela olha. Vem, pastor Léo, também sei fazer umas piadinhas. Primeiro, priorize seu relacionamento com Deus. O relacionamento da sua família com Deus. Comece o dia, junte a família, separe um momento. Vai dormir todo... Separe um momento no dia, vocês vão encontrar o melhor momento de vocês. Invista no seu relacionamento conjugal. Eduque os seus filhos com amor, com disciplina, a partir de princípios bíblicos. Promova a comunicação e o perdão dentro da sua casa. Seja você o primeiro a fazer isso. Tenha humildade, pais, de olhar para o seu filho e dizer: filho, papai errou, me perdoa. Mamãe errou, me perdoa. Sabe o que seu filho vai fazer da próxima vez que ele errar? Ele não vai se esconder de você, ele não vai mentir para você, porque ele vai encontrar em você um espaço acolhedor, um braço acolhedor, e ele vai dizer: mamãe, errei, me perdoe. Porque se toda vez seu filho errar, você sentar o sarrafo nele, ele não volta mais. Foi você? Não, eu não. Ora, já sabe que tem um sarrafo lá para ele. Promova um espaço acolhedor. Faça uma comunicação efetiva, ofereça perdão. Priorize o tempo em família. Essa semana eu liguei para o meu irmão. Eu precisava conversar um assunto com ele mais sério. E tinha que ser naquele momento. E liguei a primeira vez, ele não atendeu. Eu sabia que ele não estava trabalhando. Liguei a segunda vez, ele não atendeu. Eu falei: rapaz, será possível? Na terceira vez, ele disse assim: estou com o meu filho, depois eu falo contigo. Eles estavam tendo a noite do filme. O filho escolhe um filme, ele dá um menu para o filho escolhe. E eles vão sentar e vão assistir o filme em família. Isso, irmãos, é ter tempo em família. Vá fazer uma caminhada na beira-mar com sua esposa. Tenha tempo em família, desenvolva isso. Agora, por último, e intencionalmente por último, esteja atento às necessidades de cada membro da sua casa. A linguagem corporal do seu cônjuge, do seu filho, fala. Fique atento. Fique atento. Ofereça o cuidado necessário com o filho. Concluindo a mensagem de hoje.
A busca pela família perfeita, meus amados, é um anseio que permeia o nosso coração ao longo de toda a vida. Contudo, ao olharmos para os relatos bíblicos e para a realidade contemporânea, surge uma reflexão no meu coração inevitável. É possível alcançar uma família perfeita? Como eu já disse, famílias perfeitas não existem mais nem nas propagandas de margarina. Eu penso que nós precisamos ter famílias autênticas. Famílias onde a comunicação é efetiva, onde cada um conhece o outro, a necessidade do outro, se importa com o outro, abraça e cuida do outro, diz eu te amo. Lembre-se, você é tão pecador quanto eu, quanto o seu filho, quanto a sua esposa. Portanto, a família autêntica não é aquela que vai se esconder atrás de uma máscara de perfeição, mas é aquela que abraça a sua humanidade, a falha, e uma humanidade falha, uma humanidade que é imperfeita, reconhecendo que o crescimento e a redenção são partes essenciais de uma jornada. Davi nos ensinou, meu irmão, que não existe essa família perfeita. Mesmo ele tendo muita intimidade com Deus, ele viu a sua família passar por momentos de grande conflito. E o que podemos então aprender com ele? Grandes lições nós já tiramos essa noite. Após os seus erros, Davi sempre buscava a face de Deus. Ele pedia perdão, ele demonstrava um coração humilde e dependente da graça do Senhor. A tragédia da família de Davi é apenas um lembrete das consequências a longo prazo que nós podemos também ter em nossos lares. Portanto, as decisões que tomarmos, os problemas que gerarmos, irão certamente nos afetar a nossa convivência familiar e mais. Você pode estar gerando feridas para o futuro dos seus filhos. Confronte o mal. Busque a justiça de forma consistente e corajosa. Promova a integridade e o bem-estar daqueles que estão ao seu redor. E leve sua família aos pés da cruz. A música que nós iremos cantar agora nos lembra da importância de nos ancorarmos na fé e no amor divino para podermos enfrentar as adversidades, não apenas da vida, mas as adversidades familiares. Eu sei, querido, você não é perfeito. Por isso, eu quero te convidar a dizer nessa noite: Senhor, eu preciso de Ti. Eu me rendo a Ti. E quero, Senhor, apenas refletir a Tua graça, a Tua misericórdia dentro da minha casa. E assim como Davi buscava a Deus em momentos de angústia, podemos encontrar força para dependermos do nosso Deus em meio aos desafios familiares do dia a dia. Eu quero convidar você a um tempo de oração agora. Nós já oramos tantas vezes por sua família, por sua casa, mas agora eu quero orar por você, no papel que você exerce dentro da sua casa, seja de filho, seja de cônjuge, seja de irmão, ou seja, qual for a outra relação familiar que você viva. Eu quero desafiar você agora a orar, conversar com Deus e pedir ao Senhor que Ele lhe dê sabedoria. Quero convidar você a dizer: Senhor, preciso de Ti.